Olá pessoal, feliz 2026! Aqui é o Leonardo e eu estou aqui mais uma vez de volta ao meu canal. Que todo ano, há pelo menos 5 anos que eu tenho esse canal, e todo ano eu volto com a minha produtividade de final / início de ano. E eu não prometo nada, eu não vou prometer que eu vou manter a constância, eu só tô fazendo o que me dá na telha, então vamos aproveitar esse pico de produtividade que eu estou tendo agora no início do ano, e eu decidi voltar com um tema mais fácil de gravar, sem roteiro nem nada, que é mostrar um pouco da minha coleção de CDs. Eu tenho cerca de 100 a 200 CDs no total, que é muita coisa, talvez eu me preocupe financeiramente com isso, sim. Mas eu decidi voltar com mostrando um pouco da minha coleção, e eu queria voltar com um artista que eu já tinha falado, talvez no vídeo que eu falei sobre a Lana Del Rey. Então, se vocês ainda não viram esse vídeo, vão lá no meu canal, procura, tá? Acho que talvez foi o último ou penúltimo que eu gravei, não sei. Mas, enfim, eu vou mostrar a minha coleção, a minha modesta coleção, digamos assim. Eu digo que é uma coleção mais essencial, digamos assim, porque não é uma coleção completa, mas é uma coleção que mostra os trabalhos essenciais desse artista, que no caso é o Michael Jackson. Eu sou fã do Michael Jackson há aproximadamente 10 anos, que foi quando eu comecei a me aprofundar na discografia dele, eu me apaixonei pelo trabalho dele, de verdade, e foi quando também eu comecei a comprar os álbuns dele, certo? Então eu vou começar aqui com o Off the Wall, certo? Que foi lançado em 1979. Muitos consideram esse como o primeiro álbum de fato do Michael Jackson. Se for levar em conta, ele já tinha outros trabalhos solos antes, mas na época ele não tinha muita liberdade artística, então muitos consideram Off the Wall como o primeiro álbum dele, porque é o primeiro trabalho em que ele realmente botou a mão, que ele produziu, que ele escreveu as músicas, né, e etc. Eu particularmente gosto muito desse álbum. Ele é um álbum mais disco, pop, ele é bem dançante, e eu acho que é um álbum que envelheceu muito bem, certo? Principalmente agora que a gente está numa época em que a música pop está resgatando esses trabalhos mais dos anos 70, 80, 90 e agora dos anos 2000, certo? E ele é o meu favorito do Michael atualmente. Levou um tempo para eu considerar ele como o meu álbum preferido, mas enfim, é isso. E essa edição, gente, ela na verdade é uma edição que foi lançada em 2001. Eu acho que foi em 2001. Que foi quando a Sony lançou os trabalhos do Michael em CD pela primeira vez. Antes tinham sido lançados, se eu não me engano, em vinil, cassete. Eu acho que chegou a lançar com CD, mas não com esse encarte, certo? Era só com as letras. E esse encarte, ele tem fotos da época, do ensaio de fotos, da gravação, e tem as letras e os créditos, certo? Não tem nada muito além disso, além de 2 demos das músicas originais, mas é isso que se propunha na época. E eu tenho também o relançamento de 2016, certo? Que já foi o relançamento de 35 anos do Off the Wall. E eu gosto muito desse relançamento porque ele vem com uma luva aqui. E na versão original tinha um giz que você desenhava aqui na parte de dentro. Você fazia os desenhos, mas eu não sei se veio na edição brasileira, porque eu comprei usado, certo? Esse daqui não tem nenhuma bônus, só tem as músicas originais, que eu acho uma pena. Eu acho que a Sony deveria ter
investido, colocado músicas, as demos, colocado músicas que não tinham sido lançadas antes, mas eles optaram por só relançar. Esse daqui é o CD. Eu gosto muito dessa imagem porque era a imagem que tinha no disco de vinil, naquela parte do meio. Então eles refizeram aqui. Esse daqui também, novamente, vem novas fotos, vem as letras das músicas, vem a capa dos singles também, que eu acho isso muito bacana. Fotos da época aqui, alguns depoimentos, né, sobre as músicas, sobre todo esse processo criativo, tá? São fotos muito lindas. E veio também um DVD, que no caso aqui eu acho que é o Blu-ray, de um documentário que foi feito de toda a produção do álbum, de toda a era. É um documentário muito bom. Esse daqui foi produzido pelo Spike Lee, que já trabalhou com o Michael em alguns clipes, como They Don't Care About Us, aquele clipe que ele gravou no Rio de Janeiro não, na Bahia no caso, mas que ele gravou aqui no Brasil. E esse diretor também fez outro documentário do Michael, que eu já vou falar daqui a pouco. E o próximo álbum, que todo mundo celebra muito, que é o Thriller, certo? Esse daqui também foi da leva de relançamento de 2001. Vem com 9 faixas, né, que foram lançadas na época. 2 músicas inéditas, uma demo e aquele áudio original daquele cara que fala no final do clipe de Thriller, sabe? Bem simplesinho aqui o CD. Imagens, letras das músicas. Essa arte aqui foi desenhada pelo próprio Michael. É o Michael e o Paul McCartney. Aqui o Michael. Aqui uma das imagens dele no Grammy daquele ano. Esse álbum é considerado o melhor álbum do Michael e também um dos discos mais vendidos de todos os anos. E eu entendo o hype porque é um álbum que praticamente inventou a música pop e também o R&B. Eu tenho aqui também o relançamento de 25 anos do Thriller. Eu amo essa capa que tem ele aqui e os zumbis em volta. Temos também aqui outra imagem. Esse daqui é um CD e DVD, então vem as faixas que já tinham sido lançadas na época. Tinham algumas regravações aqui do clássicos do Michael, com Akon, Fergie, will.i.am e o Kanye West. E uma curiosidade, pessoal, é que esse foi o único relançamento que o Michael ele produziu, certo? Então foi o primeiro relançamento que foi feito com a produção do Michael. Então tudo que foi colocado aqui nesse relançamento foi com a própria aprovação do Michael, certo? O restante não foi porque foi lançado depois da morte dele. E como eu disse, é uma edição que vem CD e DVD. O DVD vem com os 3 clipes, Billie Jean, Beat It e Thriller, e aquela apresentação incrível dele no Motown 25, que ele fez o Moonwalk, né, e etc. Então tem aqui novamente, né, nada de novo, fotos inéditas, letras, créditos. Aqui tem a imagem do desenho que eu falei. Aqui. Algumas imagens dá pra perceber que foram repetidas do outro lançamento de CD. Então eles se aproveitaram. E aqui atrás aquela imagem icônica do final do clipe de Thriller, certo? Foi feito um relançamento recentemente, comemorando os 40 anos de Thriller. Mas eu não comprei porque basicamente é quase a mesma coisa que essa versão. A diferença é que eles incluíram músicas que não foram lançadas a mais. Só que de imagens não teve nada novo. Então não optei por não comprar dessa vez, também não pretendo. O próximo é o Bad, pessoal. Esse álbum acho que foi o primeiro álbum do Michael que eu gostei muito de ter ouvido. E foi o primeiro dele que eu comprei.
Ele foi meu favorito durante muitos anos, mas atualmente eu acho ele meio filler. Eu acho ele... Tem músicas que eu gosto muito e tem músicas que eu pulo assim quando eu ouço. Também é da leva do relançamento de 2001, então tem imagens dos clipes, ensaios fotográficos, letras, enfim, aquela coisa de sempre, certo? E eu tenho também o relançamento de 25 anos, certo? Esse daqui eu acho que foi o relançamento que eu mais gostei, por quê? Ele vem primeiro com essa luvinha metálica, certo? É uma capa alternativa, vem com demos e músicas novas, então tem aqui. Então é a imagem oficial com algumas pequenas diferenças, aqui a contracapa. E um detalhe, pessoal, é que essa edição vem com essa capa inédita até então, né? Para quem não sabe, inicialmente essa seria a capa do álbum, mas aí acabou que decidiram trocar porque acharam que a imagem não batia com a sonoridade do álbum, e faz muito sentido porque não tem nada a ver com o Bad. Mas enfim, achei legal que eles colocaram aqui. Então tem imagens das gravações, das músicas, dos clipes, tem a capa dos singles também, tem as letras, os créditos. Esse é muito mais completo, muito mais bonito. Dá pra ver que a Sony realmente se empenhou no relançamento desse álbum, não só por esse CD, enfim, mas por tudo que eles fizeram. Então aqui tem o CD1 e CD2. O CD2 é onde tem as demos e as músicas novas. E por que eu falo que eles se empenharam? Porque eles, além de relançarem o álbum Bad, eles também lançaram pela primeira vez o DVD da Bad Tour, certo? Que foi a primeira turnê solo que o Michael fez. E eu tenho ele aqui em DVD. Não dá pra ver muito bem porque tá escuro, mas é uma capa metálica, muito bonita. E aqui, então eles relançaram, né? Eles remasterizaram, lançaram. Aqui tem imagens, uma colagem de imagens que foram feitas na turnê. Esse aqui é o DVD. E é só o show, tá, gente? Não tem nenhum bônus, é o próprio show. E aqui tem um livreto com imagens da turnê e também as datas. Eu achei isso muito bacana, que eles incluíram cada data da turnê aqui. E os países que passaram também, né? Então eles relançaram não apenas... Eu acho essa foto muito linda. Não apenas o álbum, como também fizeram esse lançamento pela primeira vez da turnê. Essa turnê nunca tinha sido lançada em DVD antes. E também fizeram um documentário do álbum Bad, também produzido pelo Spike Lee, né, que dirigiu o documentário de Off the Wall, que eu falei pra vocês antes. Mas não foi... Eu não lembro se foi feito o relançamento desse documentário, talvez tenha e não chegou no Brasil. Mas enfim. O próximo que eu tenho é o Dangerous, pessoal, que na minha opinião é o que tem a capa mais bonita. É cheio de elementos e tudo mais. Foi um álbum que foi lançado na edição de 2001, porém não tem nenhuma música inédita. Não sei porquê, não tem nenhuma demo, nenhuma música inédita, que eu acho um desperdício. Porém o encarte é muito bonito, certo? Tem imagens dos clipes, letras, aquilo que eu sempre falo, pipipipopopó. Também tem as artes do encarte original. Ok? Esse álbum não foi feito nenhum relançamento, que eu acho meio estranho. Até hoje muitos fãs cobram a Sony por não terem feito um relançamento desse álbum, que é uma pena, né? Mas, enfim, não tem muito o que dizer. Tem o DVD da turnê desse álbum, da Dangerous Tour. Porém eu não comprei esse DVD porque é um DVD muito simples. Ele só tem a capa
e o DVD dentro, não tem nenhum livreto, então eu optei por não comprar, certo? E como shows a gente sempre encontra na internet, eu não vi necessidade de comprar, pelo menos não por enquanto, certo? Talvez um dia eu compre, não sei. O próximo, que foi que esse eu esperei chegar aqui para poder gravar esse vídeo, que era o último item que eu realmente queria comprar, que é o History, certo? Que é um álbum que vem com 2 CDs. O primeiro CD é um Greatest Hits, né? Que vem os singles. Ele é um CD duplo, pessoal. Eu vou até mostrar aqui. O encarte tá meio quebrado porque eu tava limpando a minha coleção, acabou caindo no chão e quebrando. Então, ó, vem com 2 CDs. Não sei se dá pra ver aqui. Aqui, ó, dá pra ver que a primeira parte são os Greatest Hits e o segundo é o álbum inédito, que é o History. Então, é um encarte bem completo, eu gosto muito. Ó, tem o CD1 e o CD2. É um encarte bem completo, pessoal, porque além de ter um ensaio fotográfico, tem depoimentos dos amigos do Michael. Então é um livro, né? Então tem imagens do Michael que até então, naquela época, eram inéditas. Tem também todas as conquistas importantes que ele recebeu na época. Então muitas imagens inéditas, letras de músicas. Se bem que as antigas ele colocou só os créditos, mas ainda vale. Então são muitas páginas, tanto é que o encarte ele é diferente dessa forma porque é um encarte muito grosso, certo? É um livreto muito grosso. Então tem muitas páginas mesmo. E eu não me arrependo, tá, de ter comprado esse aqui. Então, essa parte é isso. O próximo, pessoal, alguns fãs consideram como EP, outros consideram como álbum de remixes. Eu acho que eu considero mais como um EP mesmo, mas originalmente ele era considerado como álbum de remixes, que é o Blood on the Dance Floor, que ele vem com 5 músicas inéditas, mais cerca de quase 10 músicas que são remixes. Na época a Sony fez meio que um relançamento do History, que foi esse álbum que eu mostrei agora, com 5 músicas inéditas, mais os remixes do álbum. E, enfim, esse daqui, gosto muito dessa capa também. Um encarte bacana, né? Tem as letras das músicas inéditas. A dos remixes são só os créditos, certo? Enfim, foi feito mais como um relançamento mesmo do History. E a seguir nós temos o que foi o último álbum do Michael lançado enquanto ele estava vivo, que é o Invincible. Se vocês pesquisarem essa capa no Spotify, essa capa está branca. E o que acontece? Tiveram mais de uma versão dessa capa. Então a original é a branca e tinha mais 4 alternativas. Se não me engano é azul, vermelha, laranja e verde. Eu gosto mais dessa azul, gosto muito. Pra quem gosta de R&B dos anos 2000, vocês vão amar esse álbum. Não é meu preferido, mas eu tenho algumas que eu gosto aqui. Eu acho ele um álbum muito extenso, ele tem mais de 1 hora. E tem algumas músicas aqui que eu tiraria, mas ainda assim é um álbum bom. Ele é bem simplesinho aqui, ele tem alguns detalhes de pixels que a gente via na internet naquela época, né, em 2001. Lembrando que essa capa não seria... O Michael não gostava dessa capa, ele queria um outro tipo... Ele queria essa imagem, mas a imagem original, que era ele pintado de ouro, mas a gravadora não permitiu, alterou. Então tem essas artes aqui.
Enfim, esse foi o último lançamento dele enquanto vivo. Eu tenho aqui também uma coletânea do Michael. O Michael tem diversas coletâneas, mas eu não comprei todas. Comprei somente essa, que eu acho uma coletânea essencial, e também porque eu gosto do encarte, que é o Number Ones, certo? É um álbum que reúne todas as músicas do Michael que pegaram o número 1, não só nos Estados Unidos, como na Inglaterra também. E ele tem um encarte muito bacana, porque ele reúne as eras do Michael. Então nós temos aqui o Thriller, temos aqui o Off the Wall, temos aqui Off the Wall, Thriller, Bad e Dangerous. Não incluíram o History, talvez porque não vendeu muito bem nos Estados Unidos, talvez, não sei, mas não incluíram. E tem também a versão em DVD com os clipes, né, que tem nessa coletânea, mas eu decidi não comprar também porque eu queria comprar outra coletânea, que eu vou mostrar aqui agora, que na minha opinião é o meu favorito dessa coleção, que é o Michael Jackson's Vision, pessoal. Essa coletânea que foi lançada em 2010, um ano depois da morte do Michael, e é uma coletânea, gente, completa. Por quê? Ó, primeiro tem a luva aqui. É uma coletânea que reúne literalmente todos os clipes do Michael Jackson. E olha essa capa, gente, que legal. Ela é toda holográfica. Ela mexe assim. Enfim. Então, veio com 3 DVDs. Então reúne toda a videografia do Michael, mais alguns bônus do The Jackson 5. E, além disso, também reúne um videoclipe inédito de uma música que tá nessa coletânea, mas que não foi lançada por questões de que o Michael não conseguiu terminar as gravações desse clipe. Mas eles lançaram o que tinham ali gravado e colocaram nesse DVD. E aí tem também um livreto muito completo também, com imagens de todos os clipes do Michael, com os créditos, até a data que foi gravado o videoclipe, tem aqui. Então é muita coisa, gente. Pra quem é fã, esse daqui é um prato cheio. E eu gosto muito, e além disso, eu paguei super barato na Black Friday, na época, foi em 2015 que eu comprei, eu até lembro disso. Na época tava R$120 e eu paguei R$60, época em que a Black Friday era boa. E por fim, eu tenho um álbum do Michael, que é o Escape, pessoal. Talvez muitos não conheçam porque é um álbum póstumo. Foi lançado em 2014 e eu me arrependo um pouco de ter comprado esse CD porque ele tem 2 versões. Então essa aqui é a versão prateada, né, ou cinza, e tem também a versão em dourado. A versão cinza é a versão standard, né, então é a versão comum, que vem apenas 8 faixas, e são faixas que eles pegaram as demos antigas, né, e produziram em cima. Então então assim, não é que ficou ruim, mas eu queria ter comprado a versão dourado porque vinha essas 8 faixas mais as demos. E recomendo muito que vocês ouçam as demos, porque foram da forma que o Michael trabalhou na época, e essas daqui já não tiveram esse aval dele. Enfim, aqui tem não só as letras e os créditos, como também contava a história de como foi a produção de cada música. É um encarte bem preguiçoso, vou ser bem sincero, só tem 2 imagens aqui, enfim. Esse álbum reuniu faixas que não foram lançadas nos álbuns anteriores, e aí eles retrabalharam e fizeram em cima. E enfim, pessoal, essa foi a minha coleção modesta do Michael Jackson. Como eu disse antes, eu não tenho todos os álbuns dele, eu não tenho todas as coletâneas, justamente porque eu não vejo muita necessidade de comprar tudo do artista, né? Mas
foram trabalhos que eu realmente gosto e que eu gosto de ter, gosto de olhar, gosto de apreciar. Eu espero que vocês tenham apreciado um pouco comigo. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Pretendo fazer mais vídeos, tá? Das minhas coleções. Eu vou vendo ainda o que eu posso estar mostrando aqui. E me conta se você tem algum desses produtos aqui nos comentários. Me fala qual você gostou mais de ver, qual o seu álbum preferido do Michael. Vamos conversar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.